peguei pra assistir o filme Soul e assim, gente, é um filme que toda vez que eu assisto dá pra tirar uma lição diferente. Mas dessa vez eu vou fazer uma análise desse filme de uma forma que eu não vi outras pessoas fazendo, porque senão fica sempre mais do mesmo. Então, a gente tem dois personagens, nós temos o personagem principal, ele é um músico e acredita que encontrou seu propósito, e de fato encontrou. Ele é muito bom no que faz, ele se esforça muito para dar certo e ele sabe exatamente onde ele quer chegar. Em contrapartida, nós temos outra personagem que é a 22, que ela ainda tá ali no plano pra vir na Terra, tentando, né, no caso ela tentando não vir na Terra, e ela não tem um propósito, mas ela tem um elemento com ela que torna chave a vinda dela pra Terra, só que ela só descobre isso lá pro final. E a gente começa a ver esses dois personagens interagindo e como as duas formas funcionam muito bem, e a gente só escuta falar da primeira forma, que é a do protagonista, que é ter um propósito. Então a gente vê esse propósito dele, como ele se dedica a isso e como ele abre mão e faz sacrifícios para conseguir viver esse propósito. Mas as 22 também tem todos os requisitos para ser tão bem sucedida quanto o personagem principal, e é isso que eu quero abordar aqui com vocês. Porque a 22, ao longo do filme, a gente descobre que ela tem a capacidade de estar no presente e apreciar e curtir o que ela tem naquele momento na mão dela. Diferentemente do nosso personagem, que vai vivendo meio que em uma forma automática, pensando de forma obsessiva no objetivo e propósito dele, mas ele deixa várias coisas passar. Ambos conseguem viver, mas a 22 a gente sabe que ela não tem uma vida ainda, ela tá ali no pré-vida, mas a gente sabe que esse protagonista descobre quando ele, né, vai de arrasta, como a vida dele, várias coisas ali, foi uma surpresa até mesmo pra ele. Ele vai vendo a rotina dele, ele não lembrava que era bem daquele jeito. E isso é uma sequela, digamos assim, uma consequência de viver no automático, uma consequência de viver um único dia que vai mudar a sua vida, um único momento que vai fazer as coisas acontecerem. Incrivelmente, esse protagonista, ele tem uma questão que eu venho lendo bastante livros ultimamente, pesquisando bastante sobre isso, que é o poder de você conseguir se focar no agora. E tem uma técnica que eu descobri recentemente, que eu venho aplicando, recente não, mas já faz um tempo que eu tô fazendo e vem funcionando bastante comigo, que eu queria passar para vocês. Existe um problema quando você não consegue estar no presente que pode dificultar ou impedir você de alcançar o seu propósito. E se você não tem um propósito, estar no presente é muito importante, porque a 22 tem essa qualidade e ela vai conseguir provavelmente desfrutar muito da vida dela se ela conseguir preservar isso. Então, a técnica basicamente se consiste em você se concentrar no agora. A fantasia, coisas muito grandiosas, sonhar muito, é uma coisa legal em partes, mas ele em excesso, ele bloqueia. Eu vejo muitas pessoas falando de procrastinação, problema de não conseguir fazer e executar as coisas, mas muito também da raiz desse problema pode vir de você achar que o seu futuro ele é grandioso demais para você. E o seu cérebro, ele sabota. Se ele achar que você vai se colocar em risco, que o que você quer vai te ferir de alguma forma, te magoar, te frustrar, ou que é algo que sai muito da sua bolha, ele te sabota. Então, pequenas atividades, né, tornar o seu grande sonho em um tijolo é uma das técnicas para você conseguir alcançá-lo. Mas para você conseguir executar o hoje, conseguir cumprir o que você tem que cumprir, existe um exercício que eu li no livro que ele vem assim mudando o meu dia. Então, basicamente, você descreve o que você está fazendo em tal momento. Se você perceber que você está saindo da realidade, e o que eu quero dizer com sair da realidade é fazer inglês, vou dar um exemplo. E aí você fala, não, eu vou pegar para estudar inglês agora. E aí você começa a pensar no que você vai fazer, e aí você fala, nossa, quando eu aprender e estiver falando inglês fluentemente, e aí você fica brisando nisso, mas não pega e não estuda. E aí quando você tem que estudar, você cria desculpas para não fazer isso. Isso provavelmente é uma consequência dessas ideias, de sempre estar no ponto já da fluência. Sendo que quando você pega para estudar inglês, você tem a dificuldade de um iniciante. Isso aí gera uma ponte muito grande. E aí quando você se vê fazendo isso ou querendo procrastinar, tenta descrever com o máximo de detalhe o seu agora. Ah, eu estou aqui agora sentada numa sala fazendo vídeo sobre o filme Soul, e dentro ali do contexto do filme Soul, eu estou falando para as pessoas técnicas de como se manter no agora, no presente, e conseguir organizar suas ideias e se manter na realidade, porque aí ela consegue construir o que tem que ser construído. Então eu acabei de puxar minha mente exatamente para o que eu estou fazendo.
E se você achar muito difícil e não for o suficiente, fala exatamente a roupa que você tá usando, se tá quente, se não tá, qual é a cor da parede da sala que você tá, a cor do céu, se hoje tá nublado, não, como você tá se sentindo, se você tá com calor, se você tá com frio. Todos esses questionamentos que você vai fazendo, perguntando e falando para si próprio, vai te trazendo pro presente. Viver o presente, ele é totalmente necessário para tudo na vida. E a gente percebe muito isso com relação a esse personagem. Ele não estava de corpo todo, mente no presente. E quando ele vive o sonho dele, que é cantar, né, tocar no caso, lá naquele bar que ele queria muito, que o pai dele levou e tudo começou ali, ele viu que era só mais um dia. Não tinha nada além do que aquele momento. Então ele desfrutou daquele momento. E aí amanhã ele vai voltar e desfrutar de novo, mas ele precisa estar desfrutando e sair dessa ideia do propósito e da fantasia. E muito da frustração dele naquele final do filme, onde ele se questiona, tá, mas e agora? E a moça chega a fazer até pra ele ali uma metáfora com relação ao peixinho e ao oceano, diz muito sobre como ele passou mais tempo idealizando aquele sonho do que vivendo o processo dele até chegar ali. Então, gente, é isso. Eu acho que o Soul, agora da última vez que eu assisti esse filme, me pegou muito com relação a isso, de como o poder do agora é uma habilidade muito boa e é o essencial para você viver na Terra feliz. Então, a 22, ela tem essa habilidade. Você pode ver que lá no mundo, né, pré-vida, ela tem coleções de coisas que ela gosta, ela faz isso também em vida, e não é nada grandioso, é tudo muito delicado, é tudo muito sobre aquele momento ali presente, né? Que ela está tão naquele momento que ela quer fixar aquilo ali, ela quer marcar aquele momento. E ele, em contraponto, ele pega toda a vida ali, ele vai passando por ele de forma extremamente banal, de totalmente não, eu tenho um propósito e é aquele momento, e a vida dele tá acontecendo tanto quanto. E ele fez coisas muito legais também como professor, ele fez diferença na vida das pessoas. Ele tem um aluno que chega a falar pra ele que ele só ia pra escola por conta da aula dele, do que ele ensinava, da maneira como ele ensinava, pelo amor e a paixão dele. Ele fez várias pessoas se encontrar, só que ele mesmo, ele perdeu boa parte desses momentos. E aí, para enfatizar mais ainda essa mensagem, a gente percebe isso no último take ali do filme, que é quando ele sai de casa e a gente vê que ele já está em um estado presente muito grande, e ele sai, a primeira coisa que ele faz é sentir o sol batendo nele, o vento batendo nele, mostrando que ele está no presente. Estar no presente, desfrutar do presente, vai fazer você evitar muitos problemas, que é a procrastinação, ansiedade, que é excesso de futuro, às vezes uma depressão, não a doença, mas um estado depressivo, porque está muito apegado ao passado, uma tristeza, né? Eu acho que nem depressão, vou falar depressão não, porque depressão é uma doença, mas a tristeza, a melancolia de coisas que já passou, porque tem muita gente que fica no futuro, mas tem muita gente também que não sai do passado. O passado ele era maravilhoso e agora é uma porcaria. Mas isso também é um problema. E tudo isso sabota nossos projetos e planos. Mas o excesso de futuro eu consigo falar com mais propriedade pra vocês. E, gente, é uma grande perda de tempo, porque você nem sequer chega a caminhar pra lá, porque vocês passam muito tempo idealizando aquilo. E não é legal. Então, estar no presente. Esse filme, pra mim, ele é sensacional. Dá pra fazer várias outras análises, mas eu acredito que essa aqui é a que mais me pega, que é duas pessoas. Uma tem propósito, a outra não tem, mas vive no momento presente, e ambas estão qualificadas para viver. Só que a gente percebe que não ter propósito, mas ter a habilidade de desfrutar do momento presente é muito mais vantajoso do que ter um propósito e deixar a vida passar assim, ó, pelos seus dedos, e você não lembrar de nada que você fez durante o dia. E também temos o clássico ali dentro que eu gosto bastante, que é o personagem que é o barbeiro, que ele conversa com a 22 quando ela tá no corpo ali do protagonista, e ele conta que o sonho dele era ser outra profissão lá, que eu não lembro agora, mas ele queria ser uma outra coisa, e a vida dele deu um 360, ele virou barbeiro, e ela fala como se ele fosse triste, ele fala, não, eu não sou triste, eu encontrei um propósito aqui dentro, eu encontrei um motivo para ser feliz, para ganhar o meu dinheiro e para fazer a diferença na vida das pessoas e ajudar as pessoas, que é fazendo corte, conversando, tornando o ambiente amigável para as pessoas, e vai várias pessoas ali, várias histórias. Então, a gente vê nesse personagem também uma habilidade que a 22 tem, que é estar no momento presente. Eu acho que é um dos maiores benefícios é você viver o agora. Primeiro porque a gente não sabe o futuro, né? A gente faz muitos
os planos, mas a gente nem sabe como que vai estar, se a gente vai alcançar, nem sabe se a gente vai estar aquilo ou não. Então, eu acho legal a gente ter planos para o futuro, mas a gente conseguir desfrutar da caminhada. Como já dizia a Miley Cyrus na música dela, né? Não é sobre o topo da montanha, é sobre a escalada. E sobre a escalada, gente, não necessariamente é o tempo que você dedica àquilo, mas é a sua habilidade do tempo que você se dedica para os seus objetivos, estando presente e não estando devagando aí também. E aí vai te dar também muita qualidade com relação à memória, que às vezes quando a gente fica muito no futuro ou pensando muito acelerado, a gente não consegue fixar conteúdo. Se você precisar estudar, já se você estiver no presente, provavelmente você vai conseguir absorver muito mais conteúdo se você precisar estudar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Estou voltando aqui para o canal Mundo da Luli Sans com as minhas análises e como crescer, como ter propósito, como ter sucesso, inspirado em filmes que eu acho que eles dão muitos macetes e técnicas pra gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.